1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Elohim, o Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. A Bíblia diz que muitas vezes o povo do Eterno é destruído porque falta conhecimento. Vamos aqui em Isaías. Aqui em Isaías capítulo 14, versículo 12, diz assim: Como caíste do céu, né? Aqui tem Chamaim, tá, gente? Mas Chamaim eu já falei que é céu, ó. Chamaim é céu em hebraico, tá? Chamaim, aqui, ó, Chamaim, céu. Mas eu vou ler no português, tá bom? Como caíste do céu, aqui tem Deus Lua, filho da alva, como foste lançado por terra. Olha, aqui tem Érites, tá? Érites em hebraico é terra, tá? Como fosse lançado por terra, tu que prostrava as nações, né? Então, assim, a soberba é um demônio que todos nós temos dentro de nós, entendeu? Satanás caiu por causa da soberba. E ele usa a soberba para que nós também caiamos, tá? A palavra do Eterno diz que ele abomina a soberba. E o que é a soberba? É a pessoa querer ser mais do que é. E essa arrogância que muitas vezes os cristãos, né, são tentados a possuir, não só os cristãos, mas muitos que se dizem filhos do Eterno, os que se dizem conhecer o nome do Eterno, né? Então, vamos dizer assim, a maioria das pessoas, né, adora possuir, né? Isso, então, existem muitas pessoas que se dizem filhos do Eterno soberbo, tá? Muitos crentes soberbos dentro da igreja, crentes que não são conscientes da sua situação, crentes que não são conscientes da sua dependência do Eterno. Aqui no versículo 14 fala assim, ó: Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante a Elohim Altíssimo, tá? Então, a queda de Satanás se deu por conta dessa necessidade de grandeza, essa necessidade de ser mais. Quando ele foi tentar Eva, ele disse: não, de jeito nenhum vocês não vão morrer, tá? Não, vocês serão como Deus. Foi assim que ele falou: vocês serão como Elohim. Então, qual é um dos maiores instrumentos de Satanás hoje dentro da igreja? Estou falando igreja-templo, tá, gente? Igreja-templo de pedra, onde pessoas se reúnem, né, para adorar o Eterno, mas não é bem isso que a gente vê. Por isso que eu digo, igreja somos nós, templo e morada do Espírito somos nós, e que o inimigo também usa nós, né? Porque qualquer tipo de templo, né, de igreja, ele pode usar, tá? Então, como a palavra fala que o templo somos nós, que nós somos templo e morada do Jacob, do Espírito Santo, né? Também pode ser templo para outros tipos de espíritos, entendeu? Mas agora, no momento, eu estou falando de igreja pedra. Então, existem muitas pessoas hoje dentro da igreja, entendeu? Satanás hoje age dentro da igreja, certo? Fazendo com que o homem se ensoberbeça de tal maneira em si mesmo que ele se sinta o centro de todas as coisas. A gente não vê crentes por aí dizendo assim: peraí, um pouquinho, eu fui salvo para servir ao Eterno. Eu fui salvo para colocar a minha vida aos pés do Eterno. Eu fui salvo para ser salvo. E não para ser servidor, né? Não para ser servido. Entendeu, gente? Então, seja soberba.
é nós acreditarmos nessa mentira de Satanás, que nós somos o centro de tudo. Nós não somos o centro de nada. Nós estamos de pé pela misericórdia do Eterno. Nós estamos vivos pelo favor do Eterno. Nós fomos salvos porque o Machia morreu por nós e temos o seu sangue sobre nós, tá? É só por isso, tá? Sabe por quê? Vamos dizer assim, se uma veia, né, na sua cabeça, se uma veia na sua cabeça, tá, depane, acabou o ser humano, tá? Então, quem nos sustenta é o Eterno. Só que como Satanás ele usou da soberba e ele caiu, o que é que ele faz? Ele usa da soberba para que caiamos também. Essa arrogância que a gente tem, né, de acharmos que estamos certos em tudo e aquilo que eu penso é o correto, entenda que você precisa do Eterno 25 horas por dia, não é nem 24 horas, tá? A gente precisa do Eterno 25 horas por dia, precisamos ser orientados, precisamos ser ensinados, precisamos ser guardados, precisamos ser limpos a cada momento. Nós precisamos do Eterno. Nós não somos nada sem o Eterno. Aí o que é que acontece? Acontece que nós somos abençoados, aí já cresce uma arrogância, né? Recebe um dom, cresce muito mais, faz uma coisinha na obra, né, da igreja ou para o Eterno, já faz seu pedestal, né, particular. Só que todos nós fazemos para Ele. Ele é o nosso alvo, tá? Ele é a nossa proposta, Ele é o nosso Elohim. Porque tudo que você tem hoje é por causa dele, tá? Isso deveria ficar bem claro quando nós nos convertermos, né? Mas por causa dessa deliberação do evangelho de hoje deturbado, se cria uma sensação nas pessoas que eles, né? Vamos dizer assim, qual é a libertação para a soberba? A humildade, entendeu? Como aqui em Tiago. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, fala assim: Todavia, da maior gratidão, portanto, diz Elohim, resiste aos soberbos, dá, porém, favor imerecido aos humildes, tá? O Eterno não gosta de gente soberba, tá? O Eterno resiste eles. Aí tem gente que, porque tem uma coisa, uma casa boa, né, um carro, ele encarna aquilo e já acha que é muita coisa, né? Quer conhecer um homem, né? Deu um cargo de poder a ele, né? Existe esse ditado por aí, quer conhecer uma pessoa, deu poder a ele, é assim mesmo, tá? Aí ele já vai achar que ele é alguma coisa, que ele pode se desfazer dos outros, só que tudo que nós temos e somos é por causa do Eterno. Aí tem gente que precisa de uma doença para lembrar disso, tá? A razão de eu estar de pé é porque o Eterno me sustenta. E isso que nós precisamos entender, porque nós precisamos resistir a esse ataque de Satanás, tá, gente? Deixa eu ver aqui o versículo 7. Aqui, ó, de Tiago, versículo 7, fala assim: Sujeitai-vos, pois, a Elohim, mas resisti ao Satã, e ele fugirá de vós, né? Então, deixa eu ler aqui, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás de Yahweh, teu Elohim, tá? Porque ele é
que te dá força para adquirir riquezas, a fim de confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Então, assim, o Eterno resiste aos soberbos e aos humildes ele dá graça, tá? Favor, certo? Liberalidade. Aqui no versículo 8, ele fala assim, ó. Terra de trigo e cevada, de vidas, figueiras e romeiras, terra de oliveira, de azeite e de mel. Tá, gente? Terra em que comerás o pão sem escassez e onde não se faltará coisa alguma. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes poderás cavar o cobre, tá? Comerás, pois, e se fartarás, e louvarás a Yud-Heh-Vav-Heh, teu Elohim, pela boa terra que ele te deu, tá? Guarda-te que não te esqueça de Yud-Heh-Vav-Heh, tá? De Arro, Iavé, tá? De Yud-Heh-Vav-Heh, teu Elohim, tá? Deixando de observar os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estares farto, depois de teres edificado boas casas e estares morando nelas, né? Ou seja, aqui Tiago começa a dar a receita, tá? Então, assim, essa semana você chorou, tá? E você colocou diante do Eterno, você se humilhou para Ele, você dobrou o seu joelho e disse, pediu misericórdia, entendeu? E a gente somos falhos mesmo e temos que fazer isso, tá? Se humilhar diante do Eterno, pedir que Ele tenha misericórdia de nós, né? Então, pedir misericórdia de mim, eu errei, eu falhei, eu pensei, eu cobicei, eu falei, eu agi, tá? O Eterno olha para mim, eu quero ser um barro em tuas mãos para ser formado, tá? Elohim me molda, me transforma, olha para dentro de mim, vê se há em mim algum caminho mal, certo? Porque eu faço isso. Porque nós, seres humanos, a gente tem o mal e o bem dentro da gente, entendeu? Lembra de Paulo, né? Quando Paulo disse assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, né? E o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, já tenho feito. E não é só por isso não, gente, é porque o inimigo usa pessoas para tirar a gente do sério. E a gente, muitas vezes, a gente faz coisas que a gente não quer fazer, ou diz coisas que a gente não quer dizer, porque isso já aconteceu comigo. Então a gente tem que pedir ao Eterno para tirar essas coisas de dentro da gente, né? Então vê se há em mim algum caminho mal, me mostre onde eu estou errando. E assim que a gente começar a fazer isso, a gente vence a Satanás, entendeu? E a soberba. Reconheça que você não sabe, nem pode, mas com a ajuda dele você pode vencer. Existem pessoas que têm uma situação financeira confortável, mas a sua vida emocional e espiritual é a mais medíocre e miserável que existe dentro da igreja, certo? A estratégia de Satanás, como estrela da alva, como está aqui na palavra, é a soberba, porque foi onde ele caiu, tá? E ele usa a soberba, entendeu? O pastor é soberbo porque prega, o cantor é soberbo porque canta, o músico é soberbo porque toca, o diácono é soberbo porque é diácono, o presbítero é soberbo porque é presbítero e etc, tá? É um inferno na terra. Aí o diabo usa a soberba das pessoas para elas não perdoar, para elas não se humilhar, porque ele sabe que a estratégia da soberba funciona,
Mas se nós estivermos cientes que nós não somos nada e que dependemos demais do Eterno, quando Ele vier com as estratégias dele, a gente vai dizer o quê? Peraí, Satanás, não é assim, não, tá? Eu sei o quanto eu preciso do Eterno e vai resistir a Ele, entendeu? Pela sua humildade e se sujeitar ao Eterno diariamente, todos os dias.